Olá, mulher corajosa, seja muito bem-vinda a um novo tempo, uma nova estação. E melhor do que sonhar é a gente realizar. E hoje nós estamos aqui oficialmente realizando e iniciando algo novo que eu tenho certeza que vai transbordar na sua vida, no seu negócio, na sua família. Nós estamos aqui promovendo um ambiente especialmente pensado e preparado para te entregar conteúdo, te entregar ferramentas, te entregar doses de coragem, te entregar histórias que vão aquecer o seu coração, inspirar você na sua jornada como mulher, como líder, como empreendedora, como mãe, como esposa, entre todos os papéis que você exerce. Meu nome é Fabiane Scaglione e eu estou aqui muito honrada e muito feliz de poder servir você e de promover esse ambiente. Ô Mulheres Corajosas é um movimento que já existe aí desde 2019 e durante todo esse período nós já treinamos e ativamos mais de 6 mil mulheres em encontros presenciais, mentorias, treinamentos, e o nosso podcast está aqui agora começando com o objetivo de chegar e alcançar qualquer mulher no mundo que tem no seu coração o desejo de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas é uma mulher que também ama a Deus, ama a família e que não negocia aquilo que é inegociável. E nesse primeiro episódio, nessa primeira conversa aqui minha com você, eu quero te falar sobre isso, né? Nós somos levadas a vivermos uma vida dividida. Será que você já se sentiu assim? Dividida, né? Partida, não inteira. Ou você empreende, ou você cuida da sua casa. Ou você é uma boa mãe, ou você é uma boa líder. Ou você é alguém que está voltada para sua casa e não se cuida, ou você é alguém que super se cuida e que negligencia outros papéis. Nós somos levadas a acreditar que a nossa vida é sempre assim, dividida, ou uma coisa ou outra. E se eu te disser que você não precisa viver uma vida dividida e que você pode viver uma vida inteira, sendo você, cumprindo o seu propósito aqui na sua vida, trabalhando e sendo feliz e realizada no seu trabalho, usando o seu trabalho para gerar prosperidade, gerar vida, impactar outras pessoas, colocando os seus dons, os seus talentos no jogo. E também ser uma mulher bonita, que se arruma, se cuida, uma mãe presente, uma esposa presente, amorosa, uma mulher que serve ao próximo, que ama a Deus e vive, né, a sua fé de uma maneira genuína. E se eu te disser que você não precisa viver uma vida dividida, como talvez você esteja se sentindo ou tenha vivido a maior parte da sua vida e da sua história? Eu estou te falando isso com conhecimento de causa, porque durante muitos anos eu me senti assim, vivendo muito o meu trabalho e negligenciando outras áreas da minha vida, ou vivendo muito a maternidade ou a família e negligenciando os meus dons, os meus talentos e aquilo que eu poderia fazer e ser. E no meio desse conflito, lá em 2018, eu parei um dia de grande frustração, essa é a verdade. Eu estava muito frustrada, muito chateada, porque eu estava me sentindo dividida. E eu parei para pensar sobre quem eu era, sobre os meus dons, os meus talentos, sobre aquele momento de vida que eu estava vivendo. E parecia que eram várias pecinhas de quebra-cabeça, mas todas bagunçadas e desencaixadas, sabe? Era assim que eu estava me sentindo. E aí muita gente me pergunta, Fabi, que nome lindo, Mulheres Corajosas, como que você criou esse nome, por que desse nome? E eu quero te contar agora. O Mulheres Corajosas nasceu porque eu estava diante dessas pecinhas de quebra-cabeça bagunçadas na minha vida, e eu parei um dia para assistir um filme, que inclusive eu assisto ele praticamente todos os meses, já quero deixar aí a recomendação para você, esse filme se chama Corajosos. É um filme antigo, mas que traz uma história profunda de homens que se reposicionam na sua vida. E esses homens, eles viviam muito focado no trabalho e negligenciavam outras áreas, negligenciavam a sua fé, negligenciavam a sua família, negligenciavam a vida social e os seus dons, os seus talentos, o seu chamado. E esses homens, eles começam a se organizar e se reposicionar, e eles assumem um papel de homens corajosos, de homens que profissionalmente são ativos, mas que também não abrem mão da família, da fé, do impacto social, de
outros papéis e outros chamados que eles foram também convocados a exercer. E eu lembro que quando eu terminei de assistir aquele filme, eu estava profundamente impactada, porque aquilo mexeu comigo em camadas muito profundas e é como se naquele filme eu tivesse tendo uma resposta sobre algo que eu precisava modificar em mim, dentro de mim, sobre primeiro o lugar que o trabalho ocupava na minha vida, porque o trabalho ele era o centro da minha vida, ele era o meu Deus, ele era aquilo que regia. Se o meu trabalho ia bem, eu ficava de bom humor. Se o meu trabalho ia mal, isso era suficiente para me desestabilizar completamente, porque eu aprendi, fui treinada na vida a ver valor em mim através do meu trabalho. Então, eu só enxergava valor e propósito na minha vida através do meu trabalho. E eu estava exatamente nesse momento em que o trabalho, sim, é muito importante. É algo que eu valorizo demais e talvez você se identifique comigo nesse aspecto, porque eu, particularmente, não me vejo uma mulher aposentada. Né? A nossa família, nós fomos levados a viver essa realidade também, né? Que você trabalha, 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 chega num determinado período da sua vida, você se aposenta e aí você vai aproveitar a vida. E, gente, o trabalho para mim nunca foi esse lugar. O trabalho para mim sempre foi um lugar de fonte de realização, de conexões, de propósito. Só que ele estava, de fato, ocupando um lugar na minha vida que precisava ser calibrado, ajustado. E eu precisava aprender também a viver com intensidade, intencionalidade, a maternidade, o meu casamento, o autocuidado, a minha fé, que estava praticamente abandonada. Então, nesse momento em que eu assisti esse filme, foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. E eu olhei para aquilo e eu falei, uau, eu preciso me reorganizar, eu preciso direcionar a minha vida, eu preciso aprender a viver essa nova estação, esse novo momento da minha história. Foi quando eu sentei e comecei a escrever e desenhar um projeto de mulheres corajosas. Mulheres que amam trabalhar, mulheres que amam a Deus, mulheres que amam sua casa, sua família, mulheres que amam se sentir bem, bonita, se arrumar, né? E mulheres que também amam servir, que sabem que a sua vida não para em si. O seu propósito, a sua prosperidade, o seu crescimento, o seu trabalho, até a sua família, não é para si, mas isso também tem um propósito de impacto no mundo, para esse tempo, para essa estação. Então, eu desenhei o projeto de Mulheres Corajosas e o que eu fiz? Pergunte para mim, amada corajosa, o que eu fiz? Absolutamente nada. Eu fiquei com esse projeto desenhado dentro de uma gaveta durante quase um ano. E talvez você esteja me ouvindo aí, você tenha sonhos, ideias, projetos. Você carrega coisas no seu coração, ideias que você teve quando você era menina, ou ideias que você teve recente, coisas que você criou, que foram geradas dentro de você, que você fez, talvez como eu, você engavetou isso e você não deu crédito, não deu voz a isso que já começou a ser semeado, nasceu dentro de você. E depois de quase um ano, numa conversa com uma grande amiga, ela falou assim, Fabi, vamos fazer uma reunião de mulheres, né? Eu tinha um escritório físico na época, e a Vanessa, inclusive, Van, um beijo para você, amo você. A Vanessa falou, vamos fazer um encontro de mulheres? Eu falei, vamos, eu já tenho o nome, já tenho tudo na minha cabeça. E foi aquele momento em que, sabe quando a ideia nasce? Né? Já estava ali, o projeto estava desenhado, mas estava sem vida, estava guardado, estava escondido. E naquela hora, aquela conversa, aquele ambiente fez com que o projeto, a ideia, todo esse propósito nascesse, viesse à tona. E aqui eu já quero te entregar uma outra chave. Quais são os ambientes que você frequenta? Quais são as pessoas que você escolhe para caminhar do seu lado? Tenha do seu lado mulheres e pessoas que acreditam em você, que vão te encorajar. Esse ambiente aqui é um ambiente preparado para isso. Para a gente estar aqui pertinho, para eu poder te encorajar. Outras mulheres vão sentar aqui e vão dividir o coração, a vida delas com você. E frequente, escolha estar nesses ambientes, ao invés de você ficar horas ali, ó, passando a tela do seu Instagram, da sua rede social sem propósito, escolha utilizar o seu tempo e estar dentro de ambientes físicos ou online que vão te trazer alinhamento para a sua vida, para o seu propósito. E naquela conversa,
A Vanessa fez isso comigo, ela me deu o insight, o encorajamento que eu precisava. E eu falei, já vamos fazer, vamos marcar, vamos juntar essa mulherada, vamos fazer isso. E nós abrimos então a inscrição ali para um grupo de aproximadamente 35 mulheres para um café da manhã do Dia das Mulheres, em que nós iríamos falar sobre fé, família, trabalho, sobre os desafios do empreendedorismo. E foi incrível, porque nós abrimos as inscrições e em menos de 2 horas não tínhamos mais vagas. Estávamos com a capacidade esgotada. E nós começamos a receber mensagens de mulheres falando, por favor, abre outro horário, eu quero participar, fiquei de fora. Abrimos um outro horário no período da tarde, para nossa surpresa, em minutos também se esgotou. E era como se eu tivesse tido uma resposta no meu coração de que algo muito grande e poderoso ia acontecer, que tinha um propósito muito grande por trás de tudo isso. E nós fizemos e foi incrível o que aconteceu ali, a conexão entre as mulheres, a troca, o conteúdo, o que nós vivemos ali foi diferente, foi especial. Não foi um encontro só falando sobre liderança, não foi um encontro falando só sobre questões profissionais, também não foi um encontro religioso, mas foi algo que unia todos esses elementos e que, pum, fez uma explosão de conexão e de transformação na vida daquelas mulheres que estavam ali. Eu terminei o dia experimentando de um sentimento de realização que fazia muito tempo que eu não sentia. Sabe quando o coração queima? Quando você parece que está energizada, você fica elétrica, você fala, meu Deus, vou conquistar o mundo. Essa era a minha sensação. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu falei, eu vou fazer no próximo mês, vou fazer outro encontro, isso não pode parar, a gente precisa continuar reunindo essas mulheres. E naquele momento o meu marido olhou para mim e ele falou assim, eu acho que não vai dar certo. E ele me desencorajou, acredite. Gente, pausa aqui, um parêntese. Fabrício, meu amado marido, te amo. E ele é o meu maior encorajador de toda a vida. Tudo aquilo, as maiores loucuras que você imaginar que eu ponho na cabeça, pode ser a maior loucura. Ele me encoraja, ele fala, vai, você vai conseguir, você vai dar certo. Mas naquele momento, naquele dia, ele olhou para mim e falou assim, eu acho que não vai dar certo. Pela primeira vez na vida, gente, ele me desencorajou a fazer algo. E a palavra do meu marido, ela tem um peso gigante para mim, porque eu considero muito e respeito muito aquilo que ele fala. Ele é um homem muito capaz, muito inteligente, muito visionário. Ele me conhece em camadas que ninguém me conhece. Então, na hora que ele falou não vai dar certo, eu senti aquele baque, sabe? Eu falei, e agora? Continuo ou não continuo? Avanço ou não avanço? Vamos à frente ou não vamos? E eu pego meu tempo e a minha energia e vou colocar em outras coisas. Bateu uma dúvida gigante. E aqui eu quero te entregar outra chave. Porque existem situações que elas precisam ser compartilhadas. E existem momentos e decisões que você sim vai precisar de um acordo, você vai precisar de um encorajamento, você vai precisar, né, de alguém do seu lado mostrando para você talvez uma força, uma habilidade, uma face de coragem sua que talvez você não esteja enxergando. Mas existem momentos, minha amiga, que o voo é solo. E é você e Deus. Existem decisões suas e existem chamados e propósitos, e todas nós, sem exceção, vamos passar por algum momento na vida em que você vai precisar ter a coragem de bancar uma decisão. Você vai precisar ter a coragem de contrariar um conselho, contrariar a estatística, contrariar aquilo que o mercado diz. E eu gosto de trazer uma analogia muito simples aqui. Eu estou assistindo uma série que se chama Davi, Casa de Davi, inclusive recomendo muito que você assista. E tem uma cena ali que ela é fantástica, né? Quando Davi ele vai, se apresenta no campo de batalha e ele decide que ele vai enfrentar Golias. Todos, sem exceção, desencorajam Davi e dizem tudo aquilo que ele não é. Ele não é guerreiro, ele não é corajoso, ele não é forte o suficiente, ele nunca foi para o campo de batalha, ele é pequeno,
todo mundo faz questão de dizer tudo aquilo que ele não é, ou todas as impossibilidades dele, ou tudo aquilo que não habilita ele a vencer aquela batalha. Ele tenta ser alguém que ele não é, né? Ele coloca lá uma roupa de guerra, uma armadura, e ele tenta ser alguém que ele também não é. E mesmo assim, ele, tomado por coragem, pela convicção do propósito que ele carregava, ele toma a decisão, banca essa decisão e faz aquilo que nunca ninguém fez. Mulheres Corajosas é isso, e você na sua vida, na sua jornada como líder, como empreendedora, como uma mulher que é multipapéis, é uma mulher multivocacionada, você que foi chamada para trabalhar, mas também foi chamada para ser uma mulher corajosa na sua casa e nos seus ambientes, você vai enfrentar momentos assim, em que talvez as estatísticas te dizem o contrário, o mercado diz o contrário, as linhas de marketing, de tendência, tudo aponta aquilo que você não tem, as qualificações que você não tem, a experiência que você não tem, o recurso que você não tem, a validação humana e a aprovação que você talvez também não tenha, mas você vai precisar ter a coragem de acreditar e ter fé. E por isso que um dos pilares que nós temos aqui é fé. Porque nessa hora, o que te mantém de pé, o que te faz avançar é a fé, é a certeza inabalável de que você está vendo algo que talvez ninguém esteja vendo. Você está sonhando com algo que ainda não é um sonho de outras pessoas, é um sonho que está só no seu coração. E é a fé que te avança, a fé que faz você avançar, é a fé que faz você enfrentar a possibilidade da rejeição, a possibilidade de não dar certo. E foi aí que eu recorri. Aquilo queimava tão forte no meu coração que eu olhei para o meu marido e eu falei: eu não vou avançar sem você concordar, mas eu preciso que você concorde comigo. Eu tive que convencer ele a dar um sim. E ele olhou para mim e falou: não, tudo bem. Você está preparada caso der errado? Você está preparada para gerenciar a frustração, né? Para se recuperar, para levantar e seguir em frente? E eu falei para ele: eu tô. Né? Se a gente tiver que fazer mais uma edição, mais um encontro, se isso for por causa de uma mulher, tá valendo. E ele falou: então tá bom. E aí, no mês seguinte, nós estávamos dentro do Google Campus aqui em São Paulo, fazendo mais um evento, falando sobre empreendedorismo, falando sobre liderança, falando sobre inteligência emocional para mulheres multipapéis. E foi um sucesso. E eu saí dali ainda mais convicta do propósito que o Mulheres Corajosas carrega. No próximo mês, a gente estava num encontro também com mais de 300 mulheres, e isso nos trouxe até aqui, a esse lugar hoje, em que o nosso coração, a nossa convicção de que cada mulher importa. E ao longo, né, desses encontros, desses anos, quantas mulheres foram reposicionadas, ativadas, foram despertas para aquilo que elas carregam, para os dons e os talentos que estavam sendo negligenciados. Quantas famílias foram resgatadas ou lapidadas? Quantos negócios nasceram? Mulheres que tinham ali uma ideia, tinham um desejo, mas faltava coragem de dar o próximo passo, faltava fé, faltava ferramenta, faltava técnica. Quantas mulheres que ocupavam uma posição dentro de uma empresa avançaram para posições de liderança e aumentaram a sua capacidade de influência, de impacto, liderando outras pessoas. E é sobre isso, é por isso que nós estamos aqui. Então, os nossos pilares são esses: fé, família e trabalho. A fé é o que te move, te alicerça. A família é a sua âncora. A família é o seu lugar de segurança e é o lugar onde você é insubstituível. E é onde nós devemos ali entregar a nossa vida e a nossa melhor versão. E o trabalho é posicionamento. É a forma como nós vamos pavimentar o caminho de impacto e transformação que você nasceu para causar. Através daquilo que você faz como atividade profissional, através da sua liderança sendo exercida de forma humana e com propósito na vida de outras pessoas. Eu acredito nisso.
A liderança é um caminho de transformação e de impacto em outras vidas. O trabalho é o lugar onde você vai prosperar, onde você vai gerar riqueza. Porque não existe, gente, propósito que não seja financiado e não precise de qualidade financeira. Não existe isso para a gente conseguir ajudar, né, como a gente ajuda lá no Instituto Jardim Noronha, as famílias em situação de risco, as crianças que são treinadas ali, e esse é um dos nossos pilares, né, o pilar social. Em algum episódio a gente vai falar sobre isso. Mas para a gente conseguir abençoar essas pessoas, essas crianças, aquelas mulheres que estão se profissionalizando lá, a gente precisa de recurso. Então, é a sua empresa crescendo, é você aumentando os seus rendimentos, é você aprendendo a investir, é você se posicionando profissionalmente e financeiramente, é que você prospera, cresce e consegue gerar impacto também na vida de outras pessoas. Então, esses são os nossos pilares, essas são as trilhas que nós estamos aqui percorrendo com esse objetivo de ser um lugar, ser um ambiente em que mulheres levantam mulheres. Porque é muito fácil a gente falar sobre isso, né? Sobre apoio, sobre termos como sororidade, mas na prática, o que é ser uma mulher que encoraja, levanta outras mulheres? Como que a gente faz isso com um alinhamento de princípios, de valores? Então, esse é um ambiente preparado. Cada encontro nosso, cada episódio aqui do nosso podcast tem esse propósito e esse objetivo de gerar coragem no seu coração, de transbordar na sua vida, de te trazer insights, de trazer a força que você precisa para ajustar aquilo que precisa ser ajustado e para que você avance num caminho de construção na sua jornada e naquilo que você tem como seu ideal de performance e de sucesso. Eu gosto sempre de falar sobre mulheres multivocacionadas. Essa é uma frase, é um termo que fala muito comigo. E ser uma mulher multivocacionada significa você ter a consciência de que você nasceu e que sua vida vai ter um ritmo muito intenso. Isso não significa que você vai viver o tempo inteiro mergulhada em estresse, numa hiperatividade, né, danosa à sua saúde física e emocional, mas isso significa que você foi convocada e você foi chamada para lidar com um nível de pressão, de rotina, de tomada de decisão além. Então, se eu posso te entregar uma chave, se eu posso te fazer um convite nesse nosso episódio número 1 aqui, é primeiro que você entenda qual que é a nossa essência, tudo isso que eu falei até agora, e segundo, que você abrace com amor e pare de lutar contra aquilo que você foi chamada para fazer. Então, se você foi chamada para ser uma mulher multivocacionada, para de sofrer. E para de pensar assim, eu queria que minha vida fosse mais tranquila, eu queria ter um dia normal, uma semana normal. Amiga, você não foi chamada para ser normal. Você não foi chamada para ter uma rotina normal, você não foi chamada para ter uma semana, um mês, um ano normal. Você foi chamada para fazer talvez aquilo que ninguém na sua família ainda fez. Aquilo que nos seus ambientes, ao seu redor, talvez você esteja sendo a pioneira, você esteja quebrando um teto de impossibilidade e construindo uma nova realidade. Então, isso vai exigir uma rotina diferente, isso vai exigir uma tomada de decisão ágil, isso vai exigir de mim e de você um posicionamento para a vida que não é tranquilo, não é normal, é diferente, é num ritmo diferente. Então, aceita isso. O dia que eu aceitei isso, parece que um piano saiu das minhas costas. E eu entendi que eu sou assim, isso faz parte da minha identidade, eu amo trabalhar, eu amo servir, eu sou uma mulher intensa e eu sou uma mulher intencional nos seus papéis, na sua execução. Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de sonhar, de executar, eu gosto de desafio. Isso faz parte de quem eu sou. Então, no dia que eu aceitei isso, parece que fez um encaixe assim dentro de mim. E talvez você esteja aí brigando, né? Eu queria que minha vida fosse assim, fosse assado. Você está gastando tempo e energia brigando e perdendo a sua autenticidade, tentando ser alguém que você não é.
E tá tudo bem se você, né, conhece mulheres e você já viveu talvez uma estação da sua vida em que você estava mais voltada, né, para uma área da sua vida ou para outra. São ciclos, são estações. Você também, como uma mulher multivocacionada e uma mulher estratégica para o seu tempo, você precisa ter esse discernimento, né, das suas estações, de qual que é o momento que você está vivendo, do quanto que você precisa acelerar ou do quanto você precisa parar, se organizar. Eu não estou falando de mulheres aqui que foram chamadas para estar exclusivamente voltada para sua casa, não é isso. Eu estou falando aqui com mulheres multivocacionadas. Então, abrace a sua autenticidade, abrace a sua identidade. Avance no seu processo de se profissionalizar, de buscar conhecimento, buscar capacitação para ser uma profissional excelente, uma esposa excelente, uma mãe excelente, uma mulher com excelência. Isso não é sobre nós sermos perfeitas. Isso não é sobre você viver num padrão de cobrança inatingível, mas isso é sobre você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje. E você sempre se investigar, se analisar e entender em que momento eu paro, descanso, calibro a rota, em que momento eu me cobro, me exijo e dou um próximo passo com coragem. Ser uma mulher corajosa não é sobre você não ter medo, mas é sobre você agir e se movimentar e realizar apesar do seu medo. Ser uma mulher corajosa é ser uma mulher que não negocia o inegociável. Então, todos os dias, pela manhã e à noite, eu me faço algumas perguntas. O que eu fiz hoje, o que eu vou fazer hoje para me aproximar de Deus? O que eu vou fazer hoje para cuidar de mim, da minha saúde? Porque não existe uma família de sucesso ou um negócio de sucesso com uma mulher doente, física ou emocionalmente. Então, o que eu posso fazer hoje para cuidar de mim, da minha saúde? O que eu posso fazer hoje para ser uma esposa perdidamente apaixonada e presente? E o que eu posso fazer hoje para ser uma mãe altamente intencional, genuína, verdadeira? O que eu posso fazer hoje para trabalhar com excelência, gerar impacto, riqueza, transformação naquilo que eu fizer? E o que eu posso fazer hoje para ajudar alguém? Então, são 5 pilares: Deus, seu autocuidado, sua família, seu trabalho e o servir. Então, todos os dias eu me pergunto, eu me investigo e eu faço movimentos em direção a isso. Tem dias que eu consigo fazer movimentos intensos em direção a esses 5 pilares. Tem dias que são micromovimentos. É o que eu dou conta de fazer naquele dia. Mas todos os dias, antes de dormir, eu me pergunto: Fabi, hoje você não negociou o inegociável? Os seus valores hoje foram defendidos com a sua vida? Você entregou a sua vida por aquilo que vale a pena? Em todos os dias eu me perguntava: você hoje não negociou o inegociável? Sim, hoje eu não negociei o inegociável. Eu passei por esses 5 pilares, com grande impacto, com micromovimentos, mas todos eles foram molhados e eu entreguei a minha vida por aquilo que vale a pena. E eu quero te fazer essa pergunta: como que você tem vivido? Quais são os seus inegociáveis? Você tem vivido de uma maneira genuína, intencional, ou você tem vivido uma vida reativa diante dos desafios, dos problemas, das suas limitações, das suas impossibilidades? E eu quero te fazer um convite a você sentar nessa mesa. Eu quero fazer um convite a você fazer parte desse movimento, dessa comunidade, dessa família que é o Mulheres Corajosas. Eu quero fazer um convite para que você desperte no seu coração o desejo, mas que você também decida ser uma mulher corajosa, que faz a vida valer a pena, que trabalha com afinco, mas que também não baixa a sua guarda diante daquilo que precisa ser inegociável e defendido com seu coração. Todas as semanas a gente vai compartilhar aqui um novo episódio, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre educação de filhos, sobre família, relacionamento, sobre fé, inteligência espiritual, inteligência emocional.
cada semana uma dose de coragem para você. E eu quero que você se comprometa com a sua jornada de transformação, porque eu estou aqui altamente comprometida com você, com a sua história e com esse exército de mulheres que levantam outras mulheres e que não negociam o inegociável. Para a gente terminar esse episódio, eu quero convidar você a compartilhar. Se algo daqui fez sentido contigo, quero que você pense em 5 amigas que você tem e que merecem sentar nessa mesa, receber essa dose de coragem. Então, eu quero que você compartilhe esse link e esse conteúdo com elas. Te vejo no próximo episódio e eu quero encerrar falando para você uma frase que move o nosso coração. Seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem se apavore, pois o Senhor estará com você, por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.